noite. Seja bem-vindo, você que está aqui no nosso templo e você também que nos assiste pela internet. Que o Espírito Santo tome a sua vida, o seu coração. E eu peço agora que você se coloque de pé. Vamos juntos declarar como bons soldados que as nossas guerras são travadas na presença do Senhor, de joelhos no chão, de joelhos dobrados, porque assim nós venceremos ao lado do Todo-Poderoso nosso Deus. Amém? Assim que eu luto minhas
cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, diga isso, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Aleluia, glória a Deus. Como é bom cantar verdades como esta. Cantar isso é declarar que você confia em Deus, que você sabe que no final a guerra vai ser vencida, não pela sua força, não pelo seu esforço, não porque você mereça, mas porque o nosso Deus é fiel, Ele é justo, é um Deus todo-poderoso. Amém? Agora, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode trazer aqui à frente enquanto a gente canta esta canção. E você também continue adorando ao Senhor de todo o coração. Aleluia. Acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei
glória seja dada a Deus, maravilhoso, poderoso. Eu quero te dizer essa noite que se alguma mentira foi dita ao teu respeito, você está diante de um Deus que desfaz com todas as mentiras, com toda palavra de maldição que foi jogada sobre a sua vida. Ele desfaz todos os laços, Ele desfaz todas as mentiras, te encontra onde você está, onde você estiver, Ele te acha. Não se esconda dEle, não coloque barreiras entre Ele e você, porque existe uma barreira muito grande, e para construir uma ponte que nos levasse de volta para Deus, Ele precisou entregar o seu único filho. Então não existe mais separação. Não construa muros entre você e Deus. Ele te ama. Antes de falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom.
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Se você crê nisso, então cante. Oh, impressionante, infinito e ousado. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Obrigada, Deus, por esse amor tão imenso. Nós somos gratos e declaramos que Tu és o nosso amado, o nosso querido, que o nosso coração Te deseja. E nós queremos agora que os nossos ouvidos estejam totalmente abertos, sem impedimentos, para ouvir o que Tu tens para falar ao nosso coração, Pai. Nós Te pedimos isso de todo o coração. Amém. Você pode se sentar. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo na paz? Tudo bem? Vocês estão bem mesmo? Que bom. Todo mundo de máscara, né? É difícil ver a reação, né? Se está todo mundo bem mesmo, né? Espero que todos estejam muito bem. E é um prazer estar com vocês essa noite para compartilhar a palavra. O pastor Denis está em viagem com a sua família, descansando. E hoje nós estamos com a missão de dar introdução nessa série de mensagens que fala a respeito... Coloca o tema aí para mim, Vi. Esse é o de domingo, mas bom que você colocou. Por quê, pessoal? Porque a gente está numa série de mensagens de domingo que fala a respeito dos inimigos do nosso coração, né? A gente acabou de cantar que nós éramos inimigos de Deus. E através de Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus. E com a morte de Cristo, nós também, né, nos tornamos livres de todos os nossos inimigos. Mas, enquanto ainda estamos nessa vida, nós temos vários inimigos. E o principal somos nós mesmos. O nosso próprio coração que é muito enganoso. O nosso próprio coração que nos trai. O nosso coração que tem emoções, pensamentos, quer nos desviar do foco, né? Eu acredito que agora você está me ouvindo, mas você está pensando em muitas coisas além daquilo que eu estou te falando. E eu digo isso porque enquanto eu falo também estou pensando em outras coisas, estou pensando em como conduzir essa mensagem. Então, pessoal, a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções são um turbilhão. Dificilmente nós achamos hoje em dia pessoas bem calmas, bem serenas, bem tranquilas. E quando a gente acha esse tipo de pessoa, a gente quer ficar perto, não é verdade? Que parece que transmite aquela paz, aquela serenidade. Então, que tal sermos pessoas assim, né? Essa série de mensagens vai tratar um pouco disso. Como nós cuidarmos do nosso coração, como acalmarmos os nossos ímpetos, acalmarmos aquilo que tem nos levado a tomar decisões erradas, a nos portar de uma maneira inadequada. Então, venha domingo agora, que você vai ouvir falar a respeito disso. Mas, pode pôr agora o de hoje é Sala de Espera de Deus. Pessoal, todo mundo aqui com essas máscaras, parece que a gente está numa grande sala de espera para o hospital, não é verdade? Olha aí para o teu amigo do lado aí, olha para a galera, e olha para a cara dele e fala, cara, parece que a gente está esperando para entrar numa clínica. Na verdade, a gente faz bastante tempo que a gente está assim, na verdade. Esperando para entrar num consultório, esperando para entrar para ser cuidado, para ser curado. E quando a gente fala de sala de espera, quando a gente fala de espera, acho que uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é a espera da vacina, né? Todo mundo está esperando. Parece que está todo mundo na sala de espera da vacina. Nossa, que hora que vai chegar a minha hora para a gente acabar com isso? Né? Então, um tema muito oportuno. É uma metáfora muito legal. Enquanto a gente está nessa espera, a gente entender como funciona essa sala de espera de Deus. Uau, tema bem profundo, não é verdade?
Porque falando sobre essa questão da clínica, da sala de espera, primeiro vamos fazer uma enquete aqui, para a gente interagir. Quem aqui gosta de sala de espera? Quem gosta de esperar? Alguém gosta? Alguém gosta de esperar? Alguém aqui tem dificuldade em esperar? Dificuldade, já aumentou. Então, fazendo a matemática, alguns aqui têm dificuldade de esperar, ninguém gosta de esperar, né? E alguns não têm tanta importância. Alguns gostam de bater papo enquanto esperam, uns gostam de ler uma revistinha, gostam de tomar uma água. Então, essa é a nossa matemática aqui. Mas, o que a gente constatou? Ninguém gosta de esperar. Ninguém. E os maiores indicadores de uma clínica odontológica, hospitalar, cirurgia, qual que é um dos principais indicadores para a pessoa falar, não, essa clínica é boa, tempo de espera. Quanto mais rápido você é atendido, você pode ter certeza que é uma clínica que vai ter prosseguimento, que vai bem. Por quê? Porque é o boca a boca. Você vai indicar para alguém um lugar que você ficou esperando 2 horas para ser atendido? Você não vai indicar. E hoje em dia, com o Facebook, Instagram, quando alguém fica muito tempo esperando, já todo mundo começa lá, né? Nossa, nunca mais vou naquela clínica. Fiquei 2 horas esperando e era 10 minutos. Nunca mais vou naquele advogado. Eu queria ter uma conversa de 10 minutos com ele, fiquei 3 horas esperando. Então, pessoal, essa cultura da pressa, da velocidade, das coisas serem plenas e, né, aquele funil que passa rápido, faz parte da nossa cultura. Ninguém tem tempo de esperar. Até agora eu falei com vocês, acho que 5 minutos. Eu falando até uns 30, 25, 30 minutos, vocês vão ficar aqui comigo, prestando atenção. Se eu passar de 40, já vai começar a bater o pé. Vai começar. Nossa, hoje o Guilherme, meu Deus do céu, não conversou com a esposa, o que aconteceu? Não conversou com ninguém, tinha tanta palavra, tinha tanta coisa para falar. Por quê, pessoal? Porque a gente não gosta de ficar esperando, de ficar observando a situação. Não é verdade? Só que, eu vou dar uma breve introdução a respeito dessa série de mensagens hoje. Só que quando nós falamos do tempo de Deus, da clínica de Deus, quando Deus é o médico, quando Deus é o nosso atendente, quando Ele vai nos mostrar as coisas funcionam de uma forma diferente. As coisas funcionam de uma forma diferente porque Deus não trabalha com as coisas visíveis. E isso torna um pouco mais difícil ainda. Eu vou continuar com esse exemplo da clínica. Se você está lá esperando, aguardando, sentado, você pode estar impaciente até. Mas se você começa a ver um movimento de porta abrindo, não é verdade? Está na clínica, a porta começa a abrir e sair, né? Pessoal da clínica, o doutor chama uma enfermeira, se ouve um barulhinho, você começa, está chegando a minha vez. Você começa a ouvir sinais de que está chegando a sua vez. Você começa a ouvir sinais que as coisas vão acontecer. Agora me fala, com Deus é assim? Sempre? Não é assim, gente. Não é assim. Porque as evidências de Deus são diferentes. O modo como Deus trabalha é diferente do nosso. Tem um trecho de uma música que eu trouxe aqui para vocês, de um grupo que se chama Palavra Antiga. Olha, recomendo para vocês, anotem ou no caderno ou na mente, Palavra Antiga. Ouçam essa banda, canções profundas, canções que poderiam estar na Bíblia. Diz assim, quando espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando eu espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Quando eu espero o mar se abrir, eu vejo meus pés sobre as águas. E quando eu espero o fogo arder, como Elias, ouço uma brisa suave. Por que ele escreveu essa letra? Sabemos que é baseado na Bíblia. Porque Deus age de forma extraordinária. Deus age de formas inesperadas. E a primeira mensagem que eu quero dar para o seu coração é: tenha esperança, amém? Amém? Hoje é terça da esperança. Essa é a primeira palavra para o seu coração. Você está esperando chegar as coisas acontecer, as coisas funcionar de todas as maneiras que você já pensou, já planejou. Pois eu te digo, espere as evidências de Deus. Espere as coisas se desenharem de uma forma que você nunca esperou. Provavelmente esse vai ser o caminho
E eu estou dizendo isso porque é legal falar coisas difíceis? Porque é legal falar coisas contraditórias? Não, porque a Bíblia nos ensina. E hoje nós vamos meditar em Hebreus 11, tá, pessoal? Se você trouxe sua Bíblia, abra. Se você trouxe o celular, pode abrir. Mas eu vou ler alguns trechos só, então eu não vou nem projetar e vou ler bem pouquinho aqui para a gente estudar um pouco. Hebreus 11, ele diz assim, no primeiro versículo: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Então a primeira palavra que eu tenho para o seu coração: a matéria-prima de Deus são as coisas invisíveis. Anota isso no teu coração, anota isso na sua mente. A matéria-prima de Deus são as coisas que não se veem. São as coisas eternas, são as coisas que Ele planejou para você. Coisas não reveladas. Não reveladas. Só que o que nós temos que ter a certeza é que como que nós podemos ter acesso então a essas coisas? Porque quando a gente não vê, a gente dificilmente vai crer que nós temos acesso àquilo. Não é verdade? Ok, tua conta está vermelha. Se você não vê um sinal de nenhum dinheiro entrando, se você olha o seu extrato e você não vê nada na conta, você na hora pensa: mas eu tenho um dinheiro guardado, eu vou ter acesso a uma linha de crédito, eu vou ter como resolver essa situação. Não. Você pensa: eu não tenho. A situação está difícil. Se não aparecer nada, não vai melhorar. O meu emprego está difícil. Se o meu chefe não for mandado embora, ou se ele não me mandar embora, porque eu não vou pedir as contas, se não acontecer isso, não vai melhorar. E a vida é assim, meus irmãos, na nossa saúde. Se as coisas não aparentarem estarem melhor, se meus exames não melhorar os indicadores, não vai melhorar, não tem como. Eu preciso de provas. Eu preciso de provas. Essa é a prerrogativa do ser humano. Meus irmãos, se a ansiedade tem tomado conta do nosso coração, se hoje você está aqui inquieto, se eu estou aqui em cima inquieto, com a mente a mil, é porque eu quero provas. Eu estou ansioso porque eu quero ver provas de que as coisas vão melhorar. Eu quero ver evidências que as coisas vão melhorar. Eu quero entender essa sala de espera. Eu estou cansado de ler revista nessa sala de espera. Eu estou cansado de tomar água, de tomar cafezinho, de ficar conversando nessa sala de espera. Eu quero ser atendido. Eu quero que Deus resolva minhas demandas. Eu quero que Deus compreenda aquilo que eu estou passando. Meus irmãos, quantos de nós somos assim? Se não somos, fomos ou seremos. Porque nós temos esse problema. Só que a Bíblia mostra alguns homens e mulheres de Deus, hoje eu vou falar apenas de 3 homens, que conviveram com esse incerto, conviveram com essa fila de espera, conviveram com essa demora, com a falta de evidências e prosperaram. Aí você pode dizer: Guilherme, mas são grandes homens da Bíblia, são heróis da fé. Meu irmão, minha irmã também. Eu queria te dizer uma coisa que não é para você se achar, e nem é para eu me achar. Mas, muitas das suas histórias, se tivessem escritas em um livro, você talvez seria chamado de herói da fé. Sabia disso? E não é para nós sentirmos orgulho. O que eu quero te dizer com isso é que Deus já agiu muito na sua vida. Que Deus já fez muito na sua vida. Que Deus já concedeu muitos milagres na sua vida. Se você escrevesse linha por linha em um diário, você seria chamado de herói da fé. E às vezes nós olhamos esses homens, né, por conta das situações mirabolantes não estou levando para o pejorativo, né, situações
bem escritas, bem desenhadas, com grandes milagres. Nós falamos, eu nunca vou chegar nesse nível, nunca vai acontecer. Mas Deus já fez muito na sua vida e fará. E nós vamos aprender com esses homens, um pouquinho, de como nós podemos seguir em fé. E eu quero ler, primeiramente, a respeito de Abraão. A palavra de Deus diz a respeito de Abraão em Hebreus 11:8, diz assim: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Sem ter ideia nenhuma para onde ele ia. Mas ele obedeceu pela fé. Na sala de espera de Deus, muitas das vezes nós não sabemos o que vai aparecer por detrás da porta. As situações. Quando você está numa fila de espera para ser atendido no médico, às vezes você está com a maior esperança de que seu exame seja bom, mas ele talvez não seja. Talvez você vai tratar um canal do dente e pode descobrir um câncer, né? Guilherme, bate aí, né? Pode descobrir um câncer. E é verdade. Você pode achar que a situação está complicada, mas quando você começa a cavucar, você descobre que está pior. Não está melhor, está pior. Mas o que nós aprendemos com Abraão? Abraão creu no Deus de promessas. Abraão não olhou a situação. Abraão não olhou o perigo, o risco. Ele olhou o Deus que garantiria que ele chegaria seguro, que o tempo de espera seria válido. Meus irmãos, é muito difícil tomar decisão. E a gente fala, decisões grandes são difíceis, as pequenas não. As mulheres que me perdoam, mas quando vocês ficam lá escolhendo entre roupas, decisões pequenas ficam difíceis. Aquela cor, aquele modelo, tal, e aquela indecisão, enquanto o homem chega, bate o olho, né, Edmarzão? O homem chega, bate o olho e fala, não, é essa que eu quero. Vai lá e leva. Às vezes nem pergunta o preço. Vai lá, pega a camiseta, pega a roupa e já leva. Então, meus irmãos, as decisões do dia a dia também são difíceis. E todos os dias somos colocados a tomar várias decisões. Às vezes, antes de dormir, você para e pensa, olha, por que eu tomei aquela decisão? Ou, melhor ainda, nossa, eu tomei uma decisão e deu tão certo, por que será, né? Eu queria fazer diferente. E parece que as coisas aconteceram de uma maneira correta. Sabe por que você tomou a decisão correta, meu irmão? Porque Deus está desenhando o seu caminho. Porque Deus está conduzindo os seus passos. Assim como Abraão, aos olhos dos homens, meus irmãos, aos olhos dos homens, seria correta a decisão de Abraão? Abraão tinha terras, Abraão tinha sua terra natal, Abraão tinha sua família. Abraão tinha um lugar para se chamar de seu, para chamar de seu lugar. E Deus falou, olha, sai desse lugar e vai para a minha sala de espera, vai me esperar que eu vou te conduzir. Irmãos, vamos precisar sair da zona de conforto para experimentar o melhor de Deus. Vamos precisar abrir mão de coisas. Meu irmão, se você não tem aberto mão de coisas, se você está tendo dificuldade de abrir mão de algumas coisas por Deus, você pode ter certeza que você precisa rever o seu caminho. Porque o caminho de Cristo, o caminho do Senhor é repleto de renúncias. Todos os dias temos renúncias. A renúncia de não participar de uma conversa que parecia ser interessante, porque você sabe que as pessoas estão falando algumas coisas que você não concorda, se você entrar vai ser difícil. Mas eu queria tanto participar dessa conversa, eu queria tanto ser amigo dessa galera, eu queria tanto ser descolado, né? Os adolescentes, como eu queria ser descolado, como eu queria ser moderno, como eu queria, né, ser alguém. Mas você vai ter que abrir mão dessa conversa, você vai ter que abrir mão dessa turma, você vai ter que abrir mão dessas práticas. Somente assim conseguiremos ir além com Deus,
renunciando como Abraão fez da sua zona de conforto para ir além na fé. E outro homem grande da fé, foi pela fé, 11:7, que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Meus irmãos, a sala de espera às vezes é confusa, não faz sentido nenhum. Faz algum sentido um homem, sei lá quanto tempo poderia fazer que não estava chovendo, na verdade? Fazia muito tempo que não chovia, talvez, né? E Noé, de repente, começa a derrubar um monte de árvore. Chama os filhos dele, chama a galera e fala, vamos derrubar todas as árvores aqui perto. E Noé começa a construir um barco. Não um barco, uma arca. Um prédio deitado de madeira. Imagina os vizinhos de Noé. Imagina as pessoas próximas de Noé. Falando, Noé, o que está acontecendo com você, meu filho? O que está acontecendo, cara? Você está ficando maluco. Você está ficando doido, Noé. O que você está fazendo? Aí Noé, eu penso que Noé não ficava dando muita explicação, não. Na minha cabeça, Noé era um cara sério, nesse sentido assim. Mas se ele quisesse responder, ele ia falar para eles, olha, Deus me deu um recado. Deus me falou para construir isso aqui. Aí as pessoas falam, Deus, por que Deus ia pedir algo tão sem sentido de você? Por que Deus ia pedir para você parar de beber? Por que Deus ia parar de pedir para você falar palavrão? É comum, é normal, todo mundo fala. Por que Deus ia pedir para você sair do seu emprego? Por que Deus ia pedir para você fazer tal coisa? Não faz sentido. Não faz sentido, é desproporcional. Meus irmãos, para o mundo, nada que Deus fala faz sentido. Anota isso também, coloca na sua cabeça. Nada faz sentido. Para eles nada faz sentido. Por quê? Porque essas coisas são absorvidas pela fé. Pela fé. Por crer. Por conhecer a Deus. Noé fez a coisa mais sem sentido da história. Fazer um barcão e esperar chover, porque ia morrer todo mundo e Deus ia salvar a família dele por uma promessa. Meu irmão, se Deus está mandando, obedeça. Minha irmã, se Deus está te convocando, entregue. Confie nele. Agora pode ser que não esteja fazendo muito sentido. Realmente, meus irmãos. Na minha vida também, diariamente, eu estou de frente com algo totalmente sem sentido. Quando vejo os meus relacionamentos, as pessoas próximas, quando vejo as situações do mundo, quando eu reflito sobre trabalho, quando eu reflito sobre economia, quando eu reflito sobre esse negócio de coronavírus, todas as reflexões, meus irmãos, acabam não trazendo muito sentido. Por isso nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Porque realmente não faz sentido. E eu não quero que você saia daqui desconfigurado, falando, nossa, verdade, nada faz sentido. Isso aqui não é filosofia. Troque isso por, eu creio. Eu creio. Se Deus me falou, eu creio. Se a palavra diz, eu creio. Se Jesus morreu por mim naquela cruz, eu creio nele. Se ele deu o mais difícil, eu creio nele. Sejamos como Noé, que creu, vibrante, com fé. E por último, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio de sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel ofereceu um sacrifício melhor que o de Caim. Por quê? Porque a ovelha era melhor que os alimentos do solo, que as verduras. Caim ofereceu verduras e Abel ofereceu um cordeiro, certo? Simplesmente por isso? Não. Porque Abel ofereceu, além de ser o seu melhor, Abel ofereceu com o coração crente,
de que aquilo que ele estava fazendo era um objeto de adoração. Meu irmão, a sua espera é a adoração. A sua espera é a adoração. Deus é muito exaltado quando você espera nele. Sabe por quê? Porque quando você espera nele, meu irmão, a gente canta aqui, né? A gente canta aqui domingo, terça, a galera do louvor, e nós adoramos ao Senhor, mas Deus se alegra muito mais de alguém que espera nele do que alguém que canta aqui em cima. Vamos colocar isso na nossa cabeça. Não que quem não canta aqui também não espera, mas eu quero te ajudar a comparar isso. É muito melhor esperar em Deus, sofrendo, com angústias, com dor, mas crendo, do que cantar uma canção vazia de adoração, reclamando. Tua alegria é a minha força. Aí por dentro, que tristeza. Ai, que tristeza, eu queria aquilo, não aconteceu. Eu queria que fosse rápido e está sendo lento. Eu queria que fosse lento e está sendo rápido. Eu queria que fosse médio e não está médio. Meus irmãos, esperar é caminhar. Essa canção. Esperar é caminhar. Esperar é adorar a Deus. É uma adoração. E Abel foi aprovado por sua fé. Então por isso nessa noite eu te convido a dar esse passo de fé. Você está na sala de espera de Deus. Você está esperando ansiosamente por algo. Assim como eu espero por várias coisas também. Você está numa fase de que nada faz sentido. Você já leu todas as revistinhas do consultório? Você já ficou esperando e nada da porta abrir? Meu irmão, espera mais um pouco. Porque parece confuso. Requer obediência. Mas no final das contas, é adoração. É adoração. Parece confuso. Requer obediência. E no final das contas é adoração. Deus será exaltado através da sua vida. Porque as pessoas vão olhar para você e não vão entender. Só que elas vão compreender futuramente. Pode não ser tão agora. Futuramente. Que a sua vida estava nas mãos de Deus. Que a sua vida está sendo conduzida por alguém que do invisível conduz as coisas visíveis. E a gente pode não enxergar plenamente. Mas Ele age e sempre agirá em nosso favor. Não por nós, meus irmãos, não por nós. Se fosse pela gente, esquece. Mas por Cristo. Porque Cristo habita em você. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu tenho uma péssima notícia para te dizer. Essa promessa não é para você. Infelizmente, essa promessa não é para você. Não posso falar que é. Porque se você não anda com Cristo, você nunca vai compreender as primícias da fé. Se você não conhece Jesus ressurreto, agindo em sua vida, o Espírito Santo habitando em você, se você apenas consome religião e vem para a igreja porque acha legal e acha importante frequentar o templo, infelizmente essa promessa não é para você. Mas ela pode ser. Mas ela pode ser. Se você abrir o seu coração. Se você deixar Jesus entrar. Se você deixar a presença de Deus consumir o seu ser. E tratar as suas dúvidas, suas feridas. Pessoal do louvor, vamos ministrar a igreja? Pode subir já. Se você deixar o Espírito Santo habitar em seu coração. Se você deixar Jesus tocar onde precisa ser tocado. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de propor, principalmente no meu coração, a tocar áreas que ainda eu não tenho agido com fé. Eu te chamo a isso nessa noite, eu te convido a isso nessa noite. Áreas das nossas vidas que não estamos dando um passo de fé. Isso não é questão de campanha, não é questão de religiosidade, nada. É uma inclinação do nosso coração. Você precisa olhar para dentro do seu coração e falar, olha, nessa área eu não estou agindo com fé. Eu só estou me guiando por vista. Se as coisas aparentam bem, eu estou bem. Se as coisas aparentam mal, eu estou mal. Se a situação está difícil, eu estou quase depressivo.
Mas se alguma coisinha parece melhorando, eu me animo, depois eu caio, eu animo, minha vida é isso, é aquilo. Meu irmão, tenha paz em Jesus. Se você não conhece, Ele vai se apresentar a você nessa noite. Não porque nós estamos aqui. Não, Ele pode fazer do jeito que Ele quiser, sem nós aqui. Mas Ele escolheu essa noite para falar ao seu coração. Por isso, não deixe Ele fechado, abra o seu coração. Porque nós iremos cantar uma canção que diz, tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde devo ir. E sabe esse aonde eu sei para onde devo ir? Para o desconhecido. Engraçado, né? Nós cantamos, eu sei para onde devo ir. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Mas sabe aonde? O desconhecido. Só que o importante é o quê? O que você cantou antes. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Se coloque de pé, vamos louvar o Senhor com essa canção. Pode apagar as luzes. Enquanto nós somos ministrados, louvamos juntos. Pense nele ao seu lado. Se imagine nessa sala de espera. Mas saiba que a pessoa que mais te ama está do lado de dentro. A pessoa que mais deseja a sua presença está lá. Jesus deseja mais a sua presença do que o seu pai, do que a sua mãe, do que o seu cônjuge. E isso não é uma frase romântica como nós ouvimos aí, a respeito de uma graça que deixa a gente fazer o que a gente quer. Não é isso. É a verdade. Jesus deseja que nós estejamos na presença dEle. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que nós dependemos dEle. Ele sabe que quanto mais estamos na presença dEle, mais Ele é exaltado. E quanto mais Deus é exaltado, mais Cristo é exaltado, mais a luz se espalha pelo mundo. Espalhe a luz de Deus pelo mundo. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo teu. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é
se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim. Vamos declarar todos juntos. Ainda que os montes, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Senhor, queremos acalmar o nosso coração em Ti, Pai. Temos certeza de que a Tua palavra garante, Pai, que o Senhor está no controle, que o Senhor está no comando, que o tempo é Seu, que os caminhos são Seus. Nossas decisões podem ser as piores possíveis, nossas decisões podem ser as melhores possíveis, mas a Tua palavra diz que a sorte é lançada, os dados são lançados, mas é o Senhor quem determina o resultado. O Senhor quem determina o resultado. Por isso, Pai, nós nos despedimos, mas antes vamos cantar. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o Teu amor por mim permanecerá. Vamos declarar com fé. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Permanecemos no Seu amor, Jesus. Obrigado, Pai. Permanecemos em Ti, no Seu amor incondicional. Ah, Jesus, se o Senhor ainda não é o Senhor de alguém neste lugar, se o Senhor ainda não tocou alguma vida, venha e toca, Jesus. Toca com o Seu Espírito, toca com o Seu amor, com a Sua bondade. Que essa pessoa perceba o Senhor em seus caminhos, que nós venhamos a perceber o Seu toque em cada dia, e que nós possamos sair daqui repletos do Teu amor. Talvez ainda na sala de espera, mas sabemos que nós nos encontraremos com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vá na paz, que Deus conduza a sua vida, seus caminhos, e abençoe sua família. Tenha um resto de semana abençoado, amém.